Minha gente, existe uma galera boa ainda com dificuldade em trigonometria. Também pudera, né? Com exercícios que trazem enunciados sinistros, umas expressões bizarras que deixam qualquer um de cabelo em pé. Essas expressões bizarras têm determinados parâmetros que eu preciso saber controlar. Se eu não souber como que uma alteração algébrica provoca uma transformação gráfica, eu não vou saber chegar à equação adequada, nem mesmo interpretar tais exercícios. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho a receita que vai te deixar tinindo com relação a essa matéria e você não vai mais pular nenhuma questão de trigonometria no seu concurso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e hoje eu tenho a missão de fazer com que você aprenda de uma vez por todas a lidar com funções trigonométricas. Você não vai mais ter medo de nenhuma questão desse assunto. Por isso, não vamos mais nos alongar em papo nenhum e vamos botar a mão na massa. Você tem diante dos seus olhos duas expressões. Uma que fala de y igual a A mais B vezes seno de C vezes X. E uma outra expressão vermelhinha que já a gente toca nesse assunto. Eu quero alinhar duas ou três coisinhas com você para deixar a aula desenrolar de modo muito natural, muito bacana para você compreender tudo. Qual é o lance? Primeiro, nós temos aí uma expressão que envolve seno. Se eu tirar esse seno da jogada e colocar cosseno, sabe o que vai mudar nas análises que eu quero fazer? Absolutamente nada. Então, tudo que nós desenharmos e entendermos para a função que envolve o seno, nós vamos estender também para uma função que envolva o cosseno. Segundo aspecto, essas funções que aparecem na sua frente, elas têm diversos parâmetros diferentes. Só que todos esses parâmetros têm lá os seus comportamentos e na aula de hoje eu quero fazer um pequeno recorte. Nós vamos estudar o comportamento gráfico provocado pela alteração do A, do B e do C que você vê anotados nessa expressão. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Você vê também desenhado o gráfico dessa função vermelhinha. Y igual a 0 mais 1 vezes o seno de 1 vezes x. A sua primeira missão consiste em identificar quais são os valores de A, B e C nessa nova expressão vermelha. Se você fizer uma comparação meramente de posição, você vai chegar à conclusão que o A é igual a 0, que o B é igual a 1 e que o C é igual a 1. Nós podemos encurtar essa escrita e dizer que essa é uma função do tipo y igual a seno de x, que é uma expressão fundamental. As características dela são o intervalo de imagem compreendido de menos 1 a mais 1. O período da função é de 2π radianos. Em função dessas características, nós vamos ver como que o A muda e alguma dessas características muda em consequência. Como é que o B vai ser alterado e as características gráficas também vão ser mudadas. Nós vamos estudar o C, mudando como é que o gráfico novo vai se comportar. Então eu quero primeiro fazer uma análise do A, pura e simplesmente. Esse é um camarada que recebe o nome de modificador de imagem. E você vai perceber por quê. Eu vou dar uma animada na nossa figurinha e você vai perceber que conforme o A vai mudando o seu valor, essa função vermelhinha ela não sofre nenhuma deformação. Em contrapartida, ela fica subindo enquanto A assume novos valores positivos ou descendo enquanto A assume novos valores negativos. Tudo bem? Essa função, essa nova expressão que nós estamos definindo, muda o A, o gráfico muda no sentido de subir ou descer. Podemos, muito carinhosamente, chamar este A de elevador. Mas isso é uma coisa secundária. Eu quero que você perceba visualmente essa transformação. Vamos fazer uma transformação agora, deixar o A quietinho e vamos fazer uma análise do B. Esse valor de B está assumindo novos comportamentos. Eu estou fazendo com que este B aumente o seu valor e ele vai variar de 1 até 4. E você está vendo como é que o gráfico
vermelhinho se comporta em relação ao gráfico pretinho pontilhado. Esse gráfico vermelho, ele vai sendo esticado. Eu posso caracterizar muito carinhosamente também este B como um elástico, porque ele faz com que este gráfico acabe esticando até novos limites, ou pode até se comprimir, o que eu não fiz por hora. Tudo bem? Beleza, mas aí você percebe que o que está sendo mudado é o novo valor máximo e o novo valor mínimo. Então eu tenho a mudança do B provocando uma nova imagem para a nossa função. Agora eu quero fazer uma análise breve com relação à variação do C. Eu fiz com que esse valor de C variasse de modo mais suave. Eu não quero fazer uma coisa tão abrupta. Você pode perceber que conforme o valor de C vai mudando, lá na sua expressão, esse gráfico ele vai ficando mais alongado. É razoável entendermos que a transformação do gráfico original se dê na horizontal, porque, afinal, o que eu estou mudando é o valor do C, aquele C que estava multiplicando o X. Então, eu consigo entender que esse gráfico está mudando a capacidade que a nossa expressão tem de fazer esse gráfico evoluir muito mais rapidamente. Eu vou dar um stop nessa animação e vou começar a refazer essas análises. Mas meio que ao contrário, você vai entender. O que nós chamamos de período de uma função nada mais é do que o tempo gasto para que se promova uma oscilação completa do nosso movimento gráfico. Quando eu pego e mexo nesse valor de C, eu mexo nesse tal período. Você pode reparar que, em relação à linha pontilhada, esse gráfico vermelho ele é meio que mais frenético. Ele acaba fazendo mais oscilações do que se via no gráfico pontilhado. Isso só foi acontecer por causa desse C, que deixou de ser igual a 1 e passou a ser igual a 2. Você pode reparar que uma oscilação completa nesse gráfico vermelho, ela se dá quando você percebe o x variando de 0 até π. Coisa que acontecia para o gráfico original de 0 até 2π. Ou seja, quando eu mudei o meu valor de C, eu mudei o período da minha função. E detalhe que essa transformação é uma transformação com um comportamento inverso. Quanto maior o valor de C, mais frenética é a minha função, ou seja, menor é o período para que se promova uma oscilação completa. Eu vou mudar esse valor de C agora para um valor, vamos colocar 0,5. Prontinho. Repara que esse gráfico de y igual a 0 mais 1 vezes o seno de 0,5 vezes x, ele é um gráfico mais alongado. Por que ele é um gráfico mais alongado? Porque eu fiz com que o valor de C diminuísse. Isso significa que a minha função vai ficar muito pouco frenética. O período vai ser ainda maior para que se promova uma oscilação completa. Este valor de C, ele é caracterizado muito particularmente como modificador de período. E nós temos uma expressão característica para o cálculo desse novo período, que é 2π sobre C. Esse C que você vê aí desenhado na nossa sentença, na nossa expressão. Eu voltei com o valor de C sendo igual a 1 e tomei de novo o poder de mudar o valor de B. Repara que este B agora é igual a 2 na nossa expressão. Então eu tenho uma função do tipo y igual a 0, mais 2 vezes o seno de 1 vezes x. Bom, fazendo uma transformação algébrica breve, essa nova função é y igual a 2 seno de x. Reparem que, em relação ao gráfico pontilhado, nós temos uma nova função vermelha que está um pouco mais esticada. O meu novo valor máximo é igual a 2. O meu novo valor mínimo é igual a menos 2. Não é à toa. Isso só acontece porque eu peguei o valor do seno e multipliquei por 2. Quando eu pego
o menor de todos os senos e multiplico por 2, eu obtenho um novo menor valor, que vai ser igual a menos 2. Quando eu pego aquele meu valor de seno antigo e multiplico por 2, eu tenho um certo novo valor de seno, que é igual a 2. Esses novos valores mínimo e máximo, eles só são provocados dessa forma porque eu mudei o valor de b no sentido de, agora que eu tenho 2 vezes o seno, eu tenho 2 vezes o valor máximo, eu tenho 2 vezes o valor mínimo. Eu posso te dar uma dica bem bacana e bem interessante? O que você fizer com o valor do seno, algebricamente falando, eu digo, você vai acabar fazendo com o seu antigo valor máximo, tanto quanto vai acabar fazendo com o seu antigo valor mínimo. Assim, as mudanças gráficas, elas ficam à mercê dessa troca do valor de B e do valor de A, que eu vou mexer nele devagarzinho para você agora também. A minha expressão em destaque vermelho é y igual a 2 mais 1 vezes o seno de x. Você está percebendo que em relação à função que está em destaque negrito, y igual a mais b vezes o seno de c vezes x, o valor de a é igual a 2, o valor de b é igual a 1, o valor de c também é igual a 1. Ao que parece, a única coisa que foi alterada em relação ao gráfico pontilhado foi que o valor de a deixou de ser 0 e passou a ser 2. Aquilo que eu estou somando ao gráfico é um valor de 2 unidades. Isso significa que o meu gráfico, por nós termos somado 2 unidades, ele sobe 2 unidades. Se eu começar a mudar o valor de A no sentido de diminuí-lo, ele vai descer 2 unidades. Olha como é que a coisa vai ficar. Vou botar o A agora igual a menos 2. Pronto. Você viu que o gráfico desceu? Eu tenho um novo conjunto imagem. E esse meu novo conjunto imagem, pelo que você vê exibido na sua telinha, vai variar de menos 3 até menos 1. Bom, nós estamos lidando com uma análise de comportamento gráfico. É muito comum nos seus exercícios de prova de colégio ou de vestibular serem pedidas as análises da expressão. Como é que vai ficar o novo conjunto imagem apenas algebricamente falando. E isso é um truque muito fácil que eu tenho para ensinar para você, porque tudo que você fizer com a função seno, você vai estar fazendo com a sua imagem. Se eu peguei a minha função seno e somei 2 unidades, eu estou somando 2 unidades a cada valor da imagem que eu tinha. Se eu estou pegando a minha função seno e estou multiplicando por 2, eu estou pegando todos os valores do conjunto imagem que variavam de menos 1 até mais 1 e estou multiplicando por 2 também. Está tudo em paz? Tudo que você fizer com a função seno, você vai fazer com o seu conjunto imagem. E vale lembrar que, bom, a gente está estendendo esse conceito, tínhamos conversado sobre isso um pouquinho antes, para todas as funções que deixam de envolver senos e passam a envolver cossenos. Eu vou fazer uma passagem rápida sobre todos esses temas de novo, e aí eu vou me envolver em exercícios com vocês, tá? Eu quero que você olhe muito bem, vou fazer ao contrário de novo, mas vou fazer uma mistureba, tá bom? Você vai fazer com que este valor de A deixe de ser igual a menos 2 e passe a ser igual a 2. Pronto, encaixei. O valor de B, ele também vai ser igual a 2. Pronto. E o valor de C, ele vai deixar de ser igual a 1 e vai passar a ser igual a 2 também. Então, reparem, por favor, no novo gráfico construído. Y igual a 2 mais 2 vezes o seno de 2x. Você acabou percebendo que o meu novo valor máximo, ele é igual a 4? E é fácil deduzir por que este 4. Vou repetir essa história, que essa é para ficar marcada na tua mente. Tudo que você fizer com o seno ou com o cosseno, você vai fazer também com os resultados dessas expressões, com o resultado, com o conjunto imagem. Se eu pego o seno e multiplico por 2, eu estou pegando o seu maior valor e estou multiplicando por 2 também. Ou seja, se o maior valor de seno é igual a 1, 2 vezes 1 vai dar 2.
Como eu estou somando duas unidades, 2 mais 2 vai dar 4. Não é à toa que eu cheguei a este meu novo conjunto imagem. O meu novo valor máximo. O meu novo valor mínimo é tranquilão também de você encontrar, porque o menor valor possível para um seno é menos 1. Vezes 2 dá menos 2, somado com 2 vai dar 0. Você pode ver que esse gráfico ele toca, ele tangencia o eixo horizontal. E da mesma forma que já tínhamos visto antes, se eu tenho y igual a 2, mais 2 vezes o seno de 2x, esse 2x está fazendo com que o meu gráfico vermelho ele fique um pouco mais frenético em relação ao gráfico pontilhado. Ele se movimenta mais frequentemente. Dentro de um mesmo intervalo de tempo, ele promove mais oscilações completas. Ou então podemos dizer que, para promover uma oscilação completa, o seu intervalo de tempo é menor. E eu quero agora fazer análises algébricas com você. Vou largar a mão um pouquinho das transformações gráficas provocadas pelo GeoGebra e nós vamos resolver exercícios variados no quadro agora, mas só botando a mão na caneta, botando a mão no lápis, botando a mão na massa. Vamos fazer isso junto. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma análise de outros gráficos. Tem muitas questões que trazem gráficos e eu tenho que ser capaz de olhar para esses gráficos e falar das suas principais características. Falar das principais características dessas funções descritas por tais gráficos. O que eu quero é fazer uma análise meramente algébrica. E eu estou partindo da última função que tínhamos desenhado no GeoGebra para você. Eu tenho uma função f de x igual a 2 mais 2 vezes o seno de 2x. Eu sei que nós estávamos tentando traduzir essa função como uma que tinha o seu a mudado para 2, o seu b mudado para 2 e o seu c mudado para 2 também. Bom, se nos for pedido a imagem desta nova função f, eu não preciso reconhecer propriamente esses parâmetros a, b e c no gráfico, porque, de novo, tudo que fazemos com a função seno, algebricamente falando, nós vamos fazer com as suas imagens. Você quer tirar a limpo o que isso quer dizer? Eu te conto. Quando você olha para uma função seno, não importa do que, o maior valor que o seno de um ângulo pode assumir é igual a 1. E o menor valor é igual a menos 1. De novo, tudo que você fizer com o seno, você vai fazer com os valores que estão dentro desse intervalo. Exemplo, se você pegar o maior valor de todos desse intervalo e multiplicar por 2, depois somar 2, você vai achar o novo valor máximo dessa função. Então vamos fazer isso junto, porque quanto é que dá 2 vezes 1? 2. Mais 2, 4. Então, a respeito dessa função que você está vendo ali destacada, eu acabo de encontrar o seu novo maior valor. E o seu novo menor valor, Paulo? O que a gente faz? A mesma coisa. Tudo que fazemos algebricamente com o seno, nós fazemos com os valores que ele assumiria. Então, se eu tenho um menor valor para seno igual a menos 1, 2 vezes menos 1, isso dá menos 2. Mais 2, isso vai dar 0. Significa dizer que o meu novo menor valor é igual a 0. Pronto. Como num passe de mágica, nós fomos capazes de dizer o novo conjunto imagem, o conjunto imagem dessa nova função. E o período, vou te dizer, é tão fácil quanto, se não mais. Você precisa lembrar de uma expressão que me ajuda a calcular o período e o único responsável nessa sentença que é capaz de mudar o período é o valor de C, que neste caso em especial é igual a 2. Essa é a expressão que a gente vai usar para calcular um novo período da nossa função. E como que a gente faz isso? Muito fácil. 2π sobre C. O C sendo igual a 2, nós temos como período
π radianos. O que isso significa? Que para que eu possa repetir os resultados que uma função como essa poderia nos apresentar, eu não preciso dar uma volta no círculo trigonométrico. Basta dar meia volta. O período diz a capacidade que a gente tem de passear pelo círculo trigonométrico ou por uma fração dele, para aí sim percebermos uma mudança e uma repetição nos resultados que já havíamos encontrado. Tudo bem? Se na sua prova for pedido apenas que você calcule imagem e período, é esse o procedimento que você tem que realizar, que é um reforço. Tudo que você fizer com seno, você faz com os seus elementos do conjunto imagem. Se você multiplicou por 2, vai multiplicar por 2 o seu maior valor. Se você somou 2 unidades, você vai somar 2 unidades ao seu maior valor. A mesma coisa acontecendo com o menor desses valores. Se você quer calcular o período de uma função, use essa expressão 2π sobre c. Essa expressão, ela acelera o seu processo. Isso significa que, se você entender menos o que o c faz, pelo menos esse pedido você consegue atender. Mas eu vou trocar os valores e vamos ver como é que vão ficar os novos comportamentos. Eu vou fazer um novo experimento para deixar você mais de boas com todas essas análises. E esse experimento consiste em trocar o seno por cosseno. Lembra que havíamos comentado que, pelo menos para esse recorte, para a análise do comportamento desses parâmetros, do A, do B e do C, não importa se eu estou falando do seno ou do cosseno, o procedimento é o mesmo. Eu reconheço que os gráficos não vão ser iguais. Vão passar por pontos diferentes se eu usar seno e se eu usar cosseno. Mas, por hora, se eu quero calcular o novo conjunto imagem de uma função como essa, se eu quero calcular o novo período de uma função como essa, ainda que eu esteja trabalhando com cosseno e não mais com o seno, as coisas vão mudar não. Olha como que a gente vai fazer. Eu tenho aqui o f de x sendo definido como menos 2 mais 3 vezes o cosseno de 4x. Olha, o cosseno de um ângulo qualquer, ele continua variando de menos 1 até mais 1. Se eu pego este valor mínimo, que é igual a menos 1, e multiplico por 3, eu fico com um novo valor mínimo. Menos 1 multiplicado por 3 vai dar menos 3. E se eu somar menos 2 unidades, menos 3 menos 2, isso dá menos 5. Olha, eu não gosto muito dessa frase. Por outro lado, ela te deixa muito mais tranquilo. Você não precisa fazer nenhuma análise gráfica para dizer novos conjuntos de imagens e também não precisa fazer nenhuma análise gráfica com a expressão dada para você calcular um novo período. Isso fica muito mais fácil se você pura e simplesmente assumir essa nossa estratégia. O que você fizer com o seno e agora o que você fizer com o cosseno, você faz com seus valores de imagem. Então, de novo, se eu olho para este valor que é igual a 1 e multiplico por 3, eu fico com um novo maior valor que é igual a 3. 3 vezes 1 dá 3, concorda? E este 3 somado com menos 2 vai dar 1. Então, assim eu obtenho um novo maior valor para essa função. Ficou clara essa ideia? Então, não temos por que temer mudarmos de seno para cosseno. Esses valores de A e de B, que vão mudando devagarzinho, eles são considerados os modificadores de imagem e são eles que dizem a minha nova imagem de modo muito prático e muito rápido. Tanto quanto o valor do período. Este valor 4, ele está entrando no lugar do C na nossa expressão antiga. Isso significa dizer que o meu novo período vai ser igual a 2π dividido por C. Se eu substituir este C por 4, eu fico com 2π sobre 4, isso vai ser igual a π sobre 2 radianos. Ou seja, a minha nova função, por mais estranha que ela possa parecer, quando eu controlei o valor de A e o valor de B, que são os modificadores de imagem, eu controlei a minha nova imagem.
Quando eu controlei o valor de C, que é o modificador de período, eu controlei o meu período. E imagine você qual é o tipo de questão mais pedido na prova de concurso, de vestibular, de Enem. As novas imagens e os novos períodos. É uma análise que você precisa fazer de modo inteligente. E se você tiver assistido essa aula, vai ter muito mais recursos para fazer isso em tempo recorde. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou te dar uns 2 desenhos e nós vamos, a partir do desenho, identificar qual é o meu novo período, qual é o meu novo conjunto imagem. Isso só de olhar para a função. Eu não quero saber da expressão algébrica. Vamos nessa. O nosso treinamento tem como propósito fazer você perder o medo da trigonometria. Se em parte o seu medo diz respeito a análises gráficas, bom, eu te convido a olharmos juntos para essa função que você vê exibida aí no quadro. Ela é uma senoide e a sua expressão respeita as expressões que a gente vinha trabalhando até agora. O formato é y igual a mais b vezes o seno de c vezes x. Só que dessa vez nós vamos olhar menos para a expressão e muito mais para o gráfico. Eu vou te ensinar a olhar para o lugar certo para podermos falar de todas as coisas que são mais comumente pedidas nas suas provas de concurso, nas suas provas de vestibulares. Fechado? Combinado? Beleza. Então, a gente vai olhar para esse gráfico e eu quero que você primeiro me ajude a identificar qual é o conjunto imagem da função. Conceitualmente, o conjunto imagem reúne todos os valores que a função pode assumir quando você fez com que o x assumisse todos os valores possíveis dentro do seu domínio. Para essa função, esse domínio vai variar de menos infinito até mais infinito. Fechado? Bom, como é uma senoide e ela tem por característica pontos extremos do seu trabalho, você pode ver que há um grupo de pontos mais altos a partir do qual a gente não consegue identificar nenhum ponto ou outro da senoide. Também há pontos mais baixos. Abaixo dele não há nenhum outro ponto desse gráfico. Você vai olhar para esse ponto ou para o grupo de pontos mais altos e vai projetar sobre o eixo vertical. Diz para mim onde é que ele bate. Não bate lá no 7, no eixo vertical? E esses pontos mais baixos, você também vai projetá-los todos no eixo vertical. Projetou? Bate aonde? Não bate no -1? Então você definiu o seu conjunto imagem. O conjunto imagem é a partir de todos os pontos mais baixos que tem ordenada igual a -1. Você vai fazer com que todos os outros pontos intermediários passeiem sobre esse eixo vertical e a gente vai chegar até o valor mais alto que essa função assume, que é igual a 7. Isso não é exclusividade de função trigonométrica não, mas se ela tinha esse poder de meter medo na gente, espero que tenha sido deixado de lado. Quando você tomar qualquer função e quer verificar qual é o conjunto imagem daquela função, com o gráfico exibido, com o gráfico desenhado, pegue todos os pontos daquele gráfico, por favor, e os projete sobre o eixo vertical. Do ponto mais baixo até o ponto mais alto, você tem um forte candidato a intervalo que representa este conjunto imagem. Tudo bem? Eu sei que há casos onde as nossas funções são descontínuas, mas nós não vamos entrar nesse circuito agora. Nós vamos analisar apenas nossas senoides e cossenoides. Vamos olhar para o lugar adequado também para falar o período dessa função? Porque o que é o período de uma função? O período é, muito entre aspas, o tempo gasto para que nós possamos observar uma oscilação completa daquele gráfico. Show? O que eu sugiro que você faça? Esse gráfico, ele corta o eixo das ordenadas num ponto de ordenada igual a 3. A minha sugestão é que você desenhe uma reta paralela ao eixo horizontal que passe nesse 3 ali no eixo das ordenadas. Você vai perceber que a partir desse 3, o nosso gráfico ele vai subir, vai atingir o ponto mais alto, aquele que tem ordenada igual a 7, depois, evidentemente, ele vai começar a descer e vai atingir o seu ponto mais baixo, que é o ponto de ordenada igual a -1. E aí ele começa a subir de novo. Nesse momento que ele saiu do 3, foi até o ponto mais alto, desceu, foi até o ponto mais baixo e subiu de novo e atingiu o 3 de novo, você viu, você percebeu uma oscilação completa do nosso gráfico. Esse intervalo no eixo horizontal que nós precisamos passear com o valor de x
para poder promover essa oscilação completa, esse intervalo é o que me interessa. E você pode muito bem observar pelas marcações que eu estou colocando no gráfico, que esse intervalo é de π radianos. Tudo que acontece com a sua função, nós perguntamos para o x. Quanto tempo essa função demorou para poder promover uma oscilação completa? No eixo horizontal está sendo acusado esse intervalo de π radianos. Se você tomasse algum outro intervalo, você ia chegar à mesma conclusão. Nós não paramos num segundo momento de ordenada igual a 3? Continua a sua propagação do gráfico, ele vai subir de novo, vai descer de novo e vai começar a subir para bater no 3 novamente. Nesse momento, você pode olhar para o eixo vertical, para o eixo horizontal. E ele promoveu uma nova oscilação completa agora no intervalo que varia de π até 2π radianos. Uma consulta gráfica, meramente visual. Eu não preciso fazer conta para poder chegar a essas conclusões cobradas nos seus concursos. Beleza, minha gente. Eu acho que nós já conversamos muito sobre teorias e eu estou colocando aqui para você a indicação de 2 vídeos do Enem. São 2 questões do Enem que eu estou resolvendo para você comprovar se tudo não vai ficar mais fácil do que você imaginava. Beijo grande, galera, e até a próxima.